E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio? E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há. José, agora. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse e você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José? José, para onde? Gentinho, eu achei fantástico iniciar a nossa aula de hoje. Primeiro, pensando no e agora, José? E agora, brasileiro? E agora, italiano? E agora, francês? E agora? Primeiro, para a gente refletir sobre a situação, que é um texto muito pertinente para o momento. Aliás, dá para intertextualizar, usar como intertexto, né? Lá nas nossas redações. E se você gritasse? Se você gemesse? Esse si de condição, de hipótese, está totalmente dentro daquilo que eu venho propor para a aula de hoje, lá nos nossos módulos 9 e 10, verbos ainda, né, para marcar o subjuntivo, que é aquele modo da incerteza. Opa, que é aquele modo da minha incerteza, que é o modo da minha hipótese, ó. Da minha hipótese, diferente do indicativo que a gente viu na aula passada, que é o da certeza, eu canto, eu danço. Se você gritasse, ó a hipótese, se você gemesse, se você corresse, se você fugisse, se você passasse, se você dormisse, se você cantasse a valsa vienense, olha só o e agora, José. Gente, nós temos o subjuntivo, que é o modo da incerteza, o modo da hipótese. Esse modo ele é dividido também em 3 tempos, presente, pretérito, passado e futuro, ok? Mas olha só a construção hipotética, como ela é construída. A tia dá dica para vocês, quando vocês querem conjugar esses verbos, usem palavrinhas que são palavrinhas coringas. Palavrinhas para que a gente consiga fazer a conjugação adequada deles, tá? No presente, por exemplo, o presente do subjuntivo. Coloca a palavrinha que para você conjugar. Que eu estude, que eu cante, que eu dance, que eu falo. Olha só. É uma frase optativa que expressa um desejo, uma vontade, que você passe no vestibular, que você gabarite as questões de gramática, de matemática, de física, de química. Ó, é um desejo. Parece ser futuro pelo tom hipotético que eu tenho aqui, pela incerteza que se marca aqui, tá? Mas esse é o presente. Não quer dizer que vá começar o texto assim, que você estude. Mas dentro de uma oração, eu espero que você estude. Eu espero que você passe. Tira o quê? Ele pode aparecer com outra construção? Sim. Talvez eu estude amanhã. Talvez eu estude. Talvez eu passe, talvez eu brinque. Estão vendo? É esta construção do presente do subjuntivo. E o pretérito? Bem, o pretérito, ele pode acontecer nas 3 formas. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Mas atenção, olha só. Nós temos os tempos simples e os compostos. Os simples são aqueles que têm um só verbo. Os compostos que têm 2 verbos, ok? O que nós mais conhecemos é o imperfeito, né? É o imperfeito. É o do e agora, José? E se eu gritasse? Eu digo que é o pretérito do CC. Ó, porque o pretérito do CC, se eu cantasse, se eu gritasse, se eu corresse, se eu brincasse, se eu estudasse. Se eu estudasse mais, eu passaria no vestibular. Ó, se eu estudasse mais, ok? E o perfeito e o mais que perfeito, eles são compostos, gente. O que isso quer dizer, compostos? Tá? São aqueles que possuem 2 verbos em sua construção. Aqui o imperfeito ele é simples. Ele é simples, ó, ele só tem um verbo. Agora, o imperfeito, que eu tenha estudado, passado, ó, tem o que também? Que eu tenha estudado, que eu tenha vencido, que eu tenha sofrido, que eu tenha
buscado mais informações. Passado, passado. E o mais que perfeito, ó, juntei os dois, ó, estudasse e estudado. Eu tenho aqui o ser e eu tenho o a do ido aqui do particípio, certo? Ó, se eu tivesse estudado, é o CC também, mas olha só, eu tenho um particípio aqui. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse falado, se eu tivesse cantado, se eu tivesse sofrido, se eu tivesse vencido, ok? Então, composto, 2 verbos simples, um único verbo, ok? E o futuro? O futuro pode ser o futuro simples também, ó, futuro simples, aquele que só tem um verbo. É aquele que parece ser infinitivo, gente, ele parece, mas ele não é. O que eu faço? Eu coloco a palavrinha quando. Quando eu, ó, coloco a palavrinha quando aqui. Quando eu estudar. Quando eu cantar. Ou ainda acrescento o se eu estudar. Se eu cantar. Por que ele se parece com o infinitivo? Porque se eu perguntar para vocês assim, gente, qual é o infinitivo de estudar? Estudar. Conjuga no subjuntivo. Quando eu estudar mais, passarei no vestibular. Quando eu estudar mais. Só que, quando eu estudar, estudar não está no infinitivo, está no subjuntivo. Faz isso com o verbo fazer, ó. Verbo fazer, infinitivo. Conjugando o verbo fazer. Quando eu fizer os exercícios. Viram que ele mudou? Olha a conjugação. Percebe aqui, ó. Percebe aqui a conjugação. Com o verbo fazer. Com o verbo fazer, quando eu fizer. Trazer, quando eu trouxer. Caber, quando eu couber. Ele muda. Dizer, quando eu disser. Ele muda. O verbo ver, olha só. Atenção, o verbo ver sendo conjugado no futuro simples do subjuntivo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Gente, ó, se eu vir, o teu namorado com outro te contou. Se eu vir, certo? Não é se eu ver é coloquial. O verbo, professora, então ele é conjugado igual ao verbo vir. Não, o verbo vir tem outra conjugação lá no futuro, ó. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Ó, a conjugação. Vocês estão vendo que aqui é o verbo ver, aqui é o verbo vir. A conjugação muda completamente. Eles são verbos irregulares. Cuidado também com o verbo pôr, tá, gente? Cuidado com o verbo pôr, ele é danadinho, ó. Quando eu pôr, não. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. E aí, muita atenção, porque os derivados têm a mesma conjugação. Ó, intervir. Intervir é derivado de vir. Então, é quando eu intervir? Não, quando eu intervier. Quando eu vier, quando eu intervier. Compor deriva de pôr. Quando eu compor? Não, quando eu compuser. Certo, gente? Diferente do composto, ó. O futuro composto. Futuro composto também é com quando. Quando eu tiver estudado. Se eu tiver estudado, também posso conjugar com essas duas palavrinhas coringas. Só que vocês estão percebendo que tem um infinitivo no verbo auxiliar, o verbo principal, olha só, ele estará no particípio. Você está percebendo que nos tempos compostos, ó, particípio, presente particípio, porque é uma marcação de presente, desculpa, tá? E particípio, mas o que nós temos aqui é o passado perfeito, né? Ó, passado composto, futuro composto, certo, gente? É marcado pelo verbo no particípio, eu tenho dois verbos, ok? Aqui, então, presta atenção aqui, ó. Esses verbos, eles vão aparecer em provas
lá na correlação verbal, eles chamam de correlação verbal. Eu tenho as duas correlações, aqui as que eu chamo de seria, primeira correlação, e o R de rei, tá? O que é o seria? Olha só. Se eu estudasse, se eu estudasse, passaria de ano. Correlação verbal. Se o primeiro verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, o segundo verbo tem que estar no futuro do pretérito do indicativo. Eles são amantes, gente, eles são amantes. Vivem grudadinhos. Se eu estudasse, passaria. Se eu soubesse a resposta, assinalaria a questão correta. Se eu fizesse um bolo, daria um pedaço a você, certo? E o R de rei? O R de rei, se eu estudar, passarei. O R de rei, se eu estudar, passarei. Se eu souber a resposta, assinalarei a correta. Se eu fizer um bolo, darei um pedaço a você. Certo, gente? Então, muito cuidado, porque o que mais cai nos vestibulares relacionados ao subjuntivo é o futuro do subjuntivo, porque muita gente ainda não sabe conjugar no futuro, confunde com o verbo no infinitivo. Lembrando, fazer é infinitivo. No futuro, fizer. Dizer é infinitivo. No futuro, disser. Agora, cantar é infinitivo, no futuro fica igual cantar. Vender é infinitivo, no futuro fica igual vender. Quando eu vender, quando eu cantar, quando eu disser, quando eu fizer, quando eu trouxer. Olha a diferença, tá? É importante também você saber o presente. Por que o presente do subjuntivo? Porque você forma o imperativo a partir do presente, certo? E a correlação verbal, porque eles vão colocar questões, gente, lá na prova da CAF, por exemplo, tá? Tentando manter, né, uma correlação e perguntar para você se está na norma padrão ou não. Eles podem misturar aqui, eles podem colocar assim, se eu estudar, passaria no vestibular, certo ou errado? Se eu estudasse, passarei no vestibular, certo ou errada? Não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque vocês vão lembrar que a correlação está entre o seria, seria, e o R de rei. R de rei. Certo, gente? Vocês têm um monte de exercícios aí na apostila para resolver. Titi está selecionando para vocês alguns, tá? Podem deixar aí no mural as dúvidas que vocês tiverem. Podem deixar no mural, a titia vai respondendo na medida do possível, tá? Mas a titia responde. Tá bom, gente? Saudade de vocês, muita saudade de vocês. Né? Vou até jogar pro plural, um plural inexistente aqui, muitas saudades. A próxima aula está quase chegando pra gente continuar falando de verbos, lá agora no imperativo, tá? Na próxima aula, mas enquanto isso vão resolvendo tudo que vocês puderem de verbos. Porque verbo vai servir para um monte de conteúdo que ainda virá. Ok, gente? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Titia vai, mas daqui a pouco titia volta, tá?